No vídeo de hoje, a gente vai estudar sobre intervenção. Ela está no capítulo 6 do título 3º da Constituição Federal, intitulada pelo nome de da Organização do Estado. Nesse capítulo, no artigo 34, a Constituição elenca sete casos específicos para que a União faça uma intervenção federal, certo? No primeiro caso, a gente tem especificamente o de manter a integridade nacional. E o nome próprio já diz o que tem que fazer. No segundo, repelir uma invasão estrangeira ou mesmo de um estado, de um ente federativo em outro ente federativo. Por exemplo, Rio Grande do Sul tenta invadir Santa Catarina. Aí já temos um caso de invasão. Então, a União intervirá nesse caso. 3. Por termo a grave comprometimento da ordem pública. Ou seja, garantir que a União possa colocar fim a um grave comprometimento da ordem pública. 4. Garantir livre exercício dos poderes das unidades da federação. E de todos os poderes, dos 3 poderes, claro, legislativo, executivo e judiciário. 5. Reorganizar as finanças da unidade da federação, que suspender o pagamento da dívida por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior, ou deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas na Constituição. Ou seja, por exemplo, Rio de Janeiro está com um caso de dívida e por 2 anos consecutivos ele deixa de pagar essa dívida. Nesse caso, haverá uma intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Porém, antes de terminar esses 2 anos consecutivos, houve um desmoronamento de terra, que causou danos ao estado. Nesse caso, o estado do Rio de Janeiro recebe uma escusa quanto a esse pagamento da dívida por ele feita, E temos também um recurso extraordinário no STF, de número 572-762, ou seja, 572.762, com repercussão geral e mérito julgado, que é muito interessante, inclusive. Eu recomendo ler. O caso 6 é prover execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Que daí já entra um pouquinho naquele lado lá de garantir a efetividade de um poder da unidade federativa. E o caso 7, assegurar a observância de 5 princípios constitucionais. São eles: a forma republicana com sistema representativo e regime democrático. Esse é um dos princípios. O 2, direitos da pessoa humana. 3, autonomia municipal. 4, prestação de contas da administração pública direta e indireta. 5, aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nos serviços públicos de saúde. Só para explicar, a Constituição Federal ela traz em seu artigo 212 o dever de aplicar anualmente um mínimo de 25% da receita dos impostos dos estados, do distrito e do município em seu território, valendo de 18% para o país, quando se tratar de ensino. Ou seja, das receitas dos impostos dos estados, municípios e distrito, esses entes federativos eles têm que aplicar no mínimo 25% disso tudo no ensino, enquanto que o país tem que aplicar, juntando essas receitas dos impostos, no mínimo 18% no ensino. E também a Constituição Federal ela traz em seu artigo 198 o dever de aplicar anualmente um mínimo de 15% da receita corrente líquida de ser
uma corrente líquida do respectivo exercício financeiro, no caso do país. Ou seja, tem que aplicar. No ano de 2019, por exemplo, ela recebeu uma receita líquida de tantos bilhões. Ela tem que aplicar 15% desse valor, somente 15, aliás, no mínimo 15 desse valor, na saúde. Para os estados e o Distrito Federal, há de ser observado um valor do acumulado dos impostos, citados no artigo 155, e o acúmulo das receitas citadas no artigo 157 e 159. Para os municípios, por fim, deve ser observado o acumulado dos impostos, citado no artigo 156, e o acumulado de receitas, citadas no artigo 158 e 159. O artigo 35, sobre a intervenção, voltando sobre aquele papo da intervenção, é elucidado um rol taxativo em que o Estado da Federação intervirá nos municípios. Ou seja, não estamos mais falando de intervenção federal, da União intervindo nos estados, e sim dos estados intervindo nos municípios. E é elencado quatro casos em que os estados intervirão nos municípios. O primeiro deles é quando o município deixa de pagar a dívida fundada por 2 anos, salvo em motivo de força maior. Então é aquele mesmo caso lá do estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, o estado de São José dos Campos. São José do Rio Preto, por exemplo. Ele tem que pagar uma dívida com o estado de São Paulo. Porém, acontece uma chuva muito forte, alagamentos que estragam a infraestrutura da cidade, e eles precisam arrumar isso. Então, nesse momento, haverá uma escusa da cidade em relação àquela dívida que ele tem com o Estado. Porém, se não houver nenhum caso de força maior, esse município sofrerá intervenção. Segundo, se o município não prestar as contas na forma da lei. Isso aí é óbvio, então todo mundo acha que quando um estado, um município ou mesmo um país que ele presta as contas, é apenas para divulgar ou apenas para fazer uma média. Não, isso é lei, está na Constituição Federal e eles precisam cumprir, senão sofrerão, no caso, intervenção federal ou intervenção estatal. 3. Não tiver aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e ações de serviço público de saúde. Ou seja, é aquele que eu disse sobre o percentual de 25% para a educação e a dedução do acumulado de impostos e receitas para aplicar na saúde. E 4, por último, o Tribunal de Justiça, quando o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Federal, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Observação 1. A súmula 637 do STF, ela diz que não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em município. Ou seja, o município tem uma dívida de mais de 2 anos consecutivos que não paga para o estado do Mato Grosso, certo? E ele não aconteceu nenhum caso de força maior nesse município. Aí então, o estado entra com uma intervenção contra esse município no Tribunal de Justiça, certo? O município, os procuradores do município, vão entrar com uma defesa no Tribunal de Justiça, naquele juiz, naquela vara em questão que está rodando o processo. Porém, eles não perdem. Aliás, eles perdem nessa questão, aí vai para a segunda instância, que daí, é claro, no plenário do Tribunal de Justiça. Certo? Nesse Tribunal de Justiça é a última ratio, ou seja, é a última decisão. Não existe um recurso especial em cima dessa decisão de intervenção estadual. Ou seja, só vai ter 2 degraus apenas para que aconteça essa intervenção estadual. Beleza.
Isso foi o que foi decidido pelo STF. Observação 2. Na ação direta de inconstitucionalidade 336. Isso foi dito lá nessa ação, que as disposições do artigo 35 da Constituição Federal do Brasil, de 1988, também consubstanciam preceitos de observância compulsória por parte dos Estados-membros, sendo inconstitucionais quaisquer ampliações ou restrições às hipóteses de intervenção. Isto é, todos estão fadados a respeitar estes artigos 34, 35 e 36 desse capítulo de intervenção, e não haverá nenhum acréscimo, nem mesmo por lei, para esses casos de intervenção. Ou seja, é um rol taxativo. Observação número 3, Intervenção Federal 590, com o relator, o Celso de Mello. Diz: os municípios situados no âmbito dos Estados-membros não se expõem à possibilidade constitucional de sofrerem intervenção decretada pela União Federal. Eis que, relativamente a esses entes municipais, a única pessoa política ativamente legitimada a neles intervir é o Estado-membro. Por isso mesmo, no sistema constitucional brasileiro, falece legitimidade ativa à União Federal para intervir em quaisquer municípios, ressalvados unicamente os municípios localizados em território federal. Ou seja, a União não tem poder de intervir nos municípios. Apenas quem tem esse poder são os estados, exceto aqueles municípios localizados em territórios. O que são esses territórios? São parcelas de terras, tipo estados, só que não categorizados como estados, ou seja, são pedaços de terras que não têm governança estatal, ou seja, não está reconhecida como estado. Beleza. Isso está previsto no artigo 35 da Constituição Federal. Artigo 36. O artigo 36 ele vem dizer como que a intervenção é decretada. Existem 3 casos. O primeiro caso é no caso de garantir a livre atuação dos poderes, podendo ser por solicitação do Poder Executivo ou Poder Legislativo, quando estes foram lesados, ou por requerimento do STF, quando o Poder Judiciário sofrer coação. Beleza. O segundo caso é no de desobediência à ordem ou decisão judiciária, e pode ser requerida pelos tribunais superiores, o STF, o STJ ou o TSE. O terceiro caso é na recusa à execução de lei federal e princípios constitucionais já mencionados. O STF pode pedir provimento ou pela representação do Procurador-Geral da República. Neste caso desse provimento ser constitucional, o Presidente da República tem o dever, ou seja, ele é vinculado, de decretar a intervenção federal. Observação 4. A intervenção federal é ato privativo do Presidente da República, conforme o artigo 84, inciso 10. E em via de regra, o decreto será submetido à apreciação do Congresso Nacional num prazo de 24 horas, ainda que tenha que convocar uma reunião extraordinária, se valendo do mesmo prazo de 24 horas. Nesse decreto, submetido à apreciação, já deve especificar a amplitude, o prazo e as condições de execução, e, se possível, nomeando o interventor. A observação 5 é a seguinte: a intervenção estadual é um ato privativo do governador do estado, na mesma forma que ocorre com o presidente da República, sendo a Assembleia Legislativa do estado que faz as vezes do Congresso Nacional, observando igual prazo. A observação 6. Após cessar os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos deverão ser reintegrados, salvo se houver impedimento legal. A observação 7 é a seguinte: a União não tem competência para intervir nos municípios localizados em Estados-membros. É a mesma coisa que eu disse agora há pouco. Porém, tem competência para intervir nos municípios localizados em território nacional, em território federal. Observação 8. Nas hipóteses constitucionais em que a medida se limitar a suspender a execução de ato normativo, fica dispensada sua apreciação do Congresso Nacional. Ou seja,
Nos casos de prover execução de ordem, decisão judicial, de lei estadual, federal, o decreto não precisa passar pelo Poder Legislativo, limitando-se apenas à suspensão do ato impugnado. Observação 9. Pode ser decretada intervenção federal. O decreto deve ser previamente encaminhado para o Conselho da República, de acordo com o artigo 90, o inciso 1º. Resumo. Em regra, a intervenção federal é competência privativa do Presidente da República, ao passo que a intervenção dos municípios, localizado no Estado-membro, é competência privativa do governador, ambos possuindo discricionariedade dos itens 1, 2, 3 e 5 do artigo 34 para presidente e 1 e 2 para governador. Exceção 1. Intervenção federal por requisição do poder legislativo judiciário por causa de coação ou desobediência. Então, às vezes, é discricionariedade do presidente. Aí existe, aliás, em regra, é discricionariedade do presidente. Existe a exceção 1, que daí é por requisição do poder legislativo ou judiciário, quando eles sofrem coação ou desobediência. E existe a exceção 2, que é quando a intervenção federal provocada dependente de provimento, de representação, no caso de ofensa a princípios constitucionais ou não execução de lei federal. O decreto ele deve especificar a amplitude, prazo e condições de execução e passar previamente pela Comissão da República. Depois de publicado, o decreto deve ser apreciado pelo Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional, em 24 horas. Decidido a aprovação, os termos do decreto deverão ser respeitados. Decidido pela rejeição, o decreto presidencial é suspenso, devendo o presidente cessar imediatamente o ato, sob pena de crime de responsabilidade. Cessados os motivos da intervenção, como já foi dito, as autoridades afastadas voltam às suas atividades, salvo impedimento legal. Este controle político é dispensado quando não há o poder de discricionariedade já citado. Na esfera estadual, a Assembleia Legislativa faz as vezes do Congresso Nacional, incorrendo pelos mesmos prazos, dispensada quando o Tribunal de Justiça der provimento de representação para assegurar os princípios ou prover execução de lei, ordem e decisão judicial. Neste último caso, segundo a súmula 637 do STF, não cabe recurso extraordinário à Corte contra acórdão do Tribunal de Justiça que deferir pedido de intervenção estadual em município. Então é isso, galera. Vocês já estão cientes do que é uma intervenção, de onde ela está, quais são os casos e como que ela é decretada. Espero vocês para a próxima aula.